Quando a gente fala potência, né? Potência, ver se aqui dá para ver direitinho. Beleza. Potência consumida. Quando a gente tem uma lâmpada, né, a potência ela indica o gasto de energia elétrica em relação ao tempo que essa lâmpada está consumindo. Então, quando você vai comprar, sei lá, uma lâmpada lá, sei lá, vamos imaginar aqui que a gente tem então uma lâmpada. Desenhar aqui. E vamos imaginar que essa lâmpada, então, a gente tem um filamento dentro dela, onde uma parte do filamento encosta nessa partezinha de metal e a outra exatamente nesse outro ponto. E exatamente aqui, então, a gente vai ter uma diferença de potencial. E essa parte vermelha aqui, na verdade, é nosso resistor. Ah, nosso amigo resistor, exatamente. Então, quando você tem uma lâmpada, a gente, quando compra uma lâmpada, a gente tem algumas instruções na lâmpada. Quais são as instruções? A gente tem, por exemplo, a potência nominal dela. Vamos imaginar que você comprou uma lâmpada de potência nominal de 60 watts. Então vai estar lá 60 watts de potência nominal. E a gente tem também a DDP, né? Quando a gente fala a DDP nominal dela, vamos imaginar que seja de 120 volts. O que significa a potência nominal e a DDP nominal? Significa que essa lâmpada ela foi construída, né, para ser utilizada numa DDP de 120 volts. E se você pegar essa lâmpada e utilizar na DDP de 120 volts, você vai consumir 60 watts. E o que é 60 watts? 60 watts é a mesma coisa que 60 joules por segundo. Ah, entendi. Que legal. Pois é. Então, sabendo disso, né, que a lâmpada tem, você tem que lembrar uma coisa que é muito importante nas questões de física, é vocês saberem o seguinte, galera. A potência nominal e a DDP nominal, a lâmpada foi criada para ser usada nessa DDP e para ter essa potência. Mas não significa que você não possa pegar essa lâmpada e colocar, por exemplo, numa DDP menor do que 120 volts. Não tem problema. O que acontece, por exemplo, quando você pega uma DDP, sei lá, vamos imaginar que essa lâmpada ela tem uma DDP de 120 volts e você está fazendo seus testes aí, você quer saber o que acontece, por exemplo, se você colocar essa lâmpada numa DDP de, sei lá, 80 volts. Vamos lá, vou colocar algumas possibilidades. Se você colocar ela numa DDP de 80 volts, o que acontece? O que acontece se você, por exemplo, colocar ela numa DDP, ou seja, fazer ela, em vez de usar 120 volts nela, você vai colocar, sei lá, uma DDP de 40 volts. Ou você pode colocar uma DDP, sei lá, de 120 volts. Ou mesmo, você pode até colocar uma DDP aqui de... Vamos imaginar que você queira testar uma DDP nela de 190 volts. Sei lá, 190 volts. Beleza? O que vai acontecer aqui, galera? Vai acontecer o seguinte. Como essa lâmpada, ela, para operar de forma a ter um brilho normal, né? O brilho normal que foi o fabricante fez, que é 120 volts, você tem que colocar ela numa DDP de 120 volts. Se você coloca ela numa DDP mais baixa do que isso, mas vamos imaginar uma DDP, sei lá, de 80 volts, ela vai brilhar? Ela vai brilhar. Só que ela vai brilhar com um brilho não tão alto, né? Ela vai ficar um pouco mais fraca. Então aqui vai ter brilho? Vai. Então ela vai brilhar, só que ela vai brilhar com menos intensidade, tá? Menos intensidade. Ah, tá. E se você colocar, por exemplo, essa lâmpada que está, sei lá, uma DDP de 120, que é para ser usada 120 volts, você aplicar nela uma DDP de 40 volts, o que vai acontecer com essa lâmpada? Vai acontecer que ela não vai brilhar. Não vai brilhar, não vai emitir luz, né? Não vai brilhar. Ah, por que ela não vai brilhar? Por que ela não está funcionando? Não, ela está funcionando. Se você fizesse o teste de pegar essa lâmpada e colocar em 40 volts, você vai ver que ela esquenta. Você vai ver que ela fica um pouquinho quentinha, mas você não consegue ver a luz sendo emitida dela. Ah, tá. E se você colocar ela na 120 volts? Se você vai colocar lá numa DDP de 120 volts, com certeza você vai ver que ela vai estar com um brilho normal, né? Ela vai estar com brilho normal. O brilho
para que ela foi feita, né? Brilho normal. E o que acontece, galera, se a gente colocar, por exemplo, ela numa DDP de 190 volts? Se você colocar em 190 volts, ela vai queimar. Por que ela vai queimar? Porque essa lâmpada, ela foi criada para ter uma DDP de 120 volts. Se você coloca uma DDP maior do que ela foi criada, ela vai aquecer mais. Esse filamento aqui vai começar a aumentar a temperatura dele. E quando você aumenta muito a temperatura desse filamento, esse filamento se rompe. E na hora que se rompe, significa que você queimou a lâmpada, tá? Então aqui ela iria queimar, tudo bem? Agora o que é importante a gente saber da lâmpada? A lâmpada, quando a gente tem uma lâmpada, tá? Então, vou desenhar de novo aqui a lâmpadazinha. Uma lâmpada. Quando a gente tem uma lâmpadazinha, lembrando que o filamento sai dessa partezinha, aí tem aqui, e vem para essa parte um polo positivo com negativo, né? E a gente vai ter, então, a lâmpada fazendo isso aqui, ó. Tá, isso aqui é a lâmpada. O que acontece numa lâmpada, galera? Uma lâmpada, a gente vai ter o seguinte. A gente tem, então, que ela consome. Quando você tem assim, por exemplo, a potência dela, sei lá, de 60 joules por segundo, que é a potência nominal. Isso aqui é uma potência consumida por ela. Mas é importante vocês entenderem que nem toda essa energia, por exemplo, 60 joules em 1 segundo, vai ser transformada em luz. Não, não. Na verdade, a gente tem menos energia sendo transformada em luz. Se você pega, por exemplo, uma lâmpada incandescente, eu estou colocando a lâmpada incandescente aqui, tá? Essa é a ideia, a gente trabalhando com ela. Na lâmpada incandescente, você vai ter o seguinte, eu vou chutar aqui uns valores, tá? Que 5%, isso aqui é um chute, tá? 5% do que a lâmpada está consumido vira realmente energia luminosa. Nossa, é muito pouco. Pois é, aquela luz lá que você vê é muito pouco de tudo que ela está produzindo, né? De tudo que ela está consumindo de energia, só 5% é de energia luminosa. Nossa, isso aqui é um chute, tá? Não sei exatamente se é 5, 3, 2, mas é bem pouquinho. E vamos imaginar então de energia. Você percebe que quando você pega uma lâmpada incandescente, coloca a sua mão próxima da lâmpada, o que você sente na lâmpada? Você sente que essa lâmpada ela está muito quente, né? Ou seja, a maior parte da energia consumida pela lâmpada é transformada em energia de infravermelho. Ah, tá. Então eu vou colocar assim, vou dar um chute aqui que, sei lá, 60% seja transformada em energia de ondas infravermelhas. Ah, nossa, não sabia. Pois é, aquele calorzinho, né? Infravermelho. E o restante, vou colocar aqui tipo, sei lá, 35%, 65%, 35%, seria então energia de ultravioleta, tá? Então, se você perceber bem aqui, você saca que toda a energia que está sendo consumida, somente uma partezinha bem pequenininha é transformada em realmente luz. Olha que louco isso. Muito doido, né? Se a gente fosse pegar, por exemplo, um gráfico, né, do espectro de intensidade da luz, vou colocar aqui, por exemplo, a intensidade da luz em termos da frequência, né? A frequência aqui eu vou colocar de 10 elevado a 14 Hz. Você veria mais ou menos isso aqui, ó. Vamos pegar aqui a faixa de ondas de frequência visível para a gente. A gente tem, por exemplo, de 4 até mais ou menos 8 é o que a gente consegue enxergar das cores, né? Então, eu vou colocar aqui. E olha como é que seria o gráfico disso daqui, né? O gráfico, por exemplo, da intensidade em relação à frequência, por exemplo, da lâmpada que está produzindo aí a sua energia luminosa, né? Ela seria mais ou menos assim, ó, o gráfico. Energia luminosa não, toda a energia, né? Seria assim, ó, mais ou menos. Saca só, galera, que nesse gráfico você começa a perceber que a fronteira visível, que é de 4 vezes 10 a 14 Hz a 8 vezes 10 a 14 Hz, é bem pequenininha. Eu podia até ter feito o gráfico, esse pedaço um pouquinho menor,
né? Ou seja, isso aqui significa, a parte abaixo do gráfico significa a energia, tá? A energia luminosa aqui. Então, aqui a gente tem nessa parte azul somente os 5% lá que eu tinha falado de energia que era transformada em energia luminosa, da energia visível, né? Que eu falo, né? Energia luminosa visível, né? E aí, o restante seria o infravermelho e o ultravioleta, né? Então, seria mais ou menos esse o gráfico, né? Para vocês sacarem.